A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar possíveis irregularidades na construção de prédios comerciais na região do Belvedere, aqui em Belo Horizonte. De acordo com o delegado Daniel Carvalho, as investigações começaram, não foi agora, começaram há cerca de 2 anos. A nossa ideia aqui é mostrar o porquê que a Polícia Civil está abrindo esse inquérito agora, se de fato os prédios construídos nessa região afetam a temperatura da cidade, e a ideia seria trazer uma visão mais técnica sobre esse assunto, sem entrar muito, né, sem entrar muito nesses poréns que a gente sabe que pode ser que estejam atrelados a essa história. E quem vai trazer as informações pra gente é a Clarissa Guimarães, inclusive com informações do delegado Daniel Carvalho, né, Clarissa? Boa noite pra você, bem-vindo ao Deadline. Muito boa noite para você também, Vitor. Boa noite, Maiara, e para todo mundo que nos acompanha aqui no Deadline. É isso mesmo, viu, Vitor? Isso porque mais cedo a gente aqui da 98 News, a nossa equipe conversou com o delegado, o Daniel Carvalho, e ele disse que essas investigações começaram de fato porque moradores ali da região do Belvedere e também de outras regiões aqui de Belo Horizonte começaram a relatar que após a construção de prédios ali naquela região, principalmente ali na altura ali do BH Shopping, muito próximo ali da Praça Tom Jobim, a construção desses prédios acabou impedindo a ventilação e com isso aumentou a temperatura da cidade ao longo, principalmente aí dos últimos anos. De acordo com o delegado, inclusive, o laudo da criminalística da Polícia Civil, ele é bem conclusivo. Vamos ouvir. Foi no final na última semana de dezembro, mas a gente já vinha trabalhando essas investigações paralelas, vamos dizer assim, de diligência preliminar, há anos. Já tem uns 2 anos nós estamos fazendo essa diligência, observando. O laudo da criminalística é muito forte. O laudo da criminalística, o perito criminalístico é muito correto, muito forte. Porque eles falam, o laudo é muito pesado, muito conclusivo, você entende? Esse laudo aí é um laudo oficial, é um laudo robusto, é um laudo de qualidade, uma coisa confiável. E se esse laudo concluir que está havendo o aumento de temperatura, aí essa situação de que está havendo agressão à natureza, né? O delegado, no entanto, não soube precisar aí enquanto, de fato, a temperatura aumentou aqui na capital e se, de fato, ela aumentou por conta das obras ali da construção desses prédios no Belvedere, mas, de acordo com a avaliação dele, qualquer interferência que tenha havido aí nessa questão do aumento da temperatura aqui na capital, segundo ele, é algo gravíssimo. Tem estudos que falam que é de 3 graus a média, tem estudos que falam 2 graus a média anual, e tem estudos que falam 1 grau a média anual. Entendi. Mas veja bem, se for 1 grau a média anual de aumento de temperatura, a meu entender, é uma coisa gravíssima. Nós entramos, Vitor e Maiara, em contato com a Polícia Civil, que respondeu por meio de nota que foi instaurado, sim, um procedimento investigativo na Central Estadual do Plantão Digital e que o inquérito foi encaminhado para o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente. Nós também procuramos a Prefeitura de Belo Horizonte, que também respondeu por meio de nota que entre as principais ações adotadas aqui pelo município para minimizar os efeitos desse calor estão a implementação do Plano Municipal de Arborização Urbana, que pretende plantar aí milhares de árvores na cidade, pelo menos em média aí umas 500 mil mudas nos próximos anos, e o Programa de Renascentes, que recupera as áreas de nascente por meio do plantio de mudas, além de outras medidas administrativas, todas elas de acordo com o município aí, focadas em enfrentar esse cenário de mudanças climáticas. Fato é que, de verdade, a temperatura aqui em Belo Horizonte, principalmente nos últimos anos, tem sofrido uma elevação. Agora, o laudo da Polícia Civil é que vai indicar, de fato, se houve algum prejuízo nesse sentido, principalmente após a construção de prédios comerciais ali nessa área ali do entorno do BH Shopping, que fica bem pertinho ali da Praça Tom Jobim. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Clarissa, pelas informações. Então agora a gente precisa entender como que isso acontece. Para explicar se de fato os prédios no Belvedere podem afetar a temperatura da cidade, a gente vai conversar ao vivo agora com a Lilian Machado, que é doutora em Geografia, especialista em Climatologia pela UFMG. Olá, Lilian, boa noite, obrigada pela sua participação. E a gente já começa tentando entender tecnicamente, com base nos estudos que já foram feitos, os prédios da região podem de fato afetar o clima da cidade? Como é que a gente explica isso? Boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite, pela participação aqui. Acredito que esse é um tema muito importante a ser discutido. De fato, existe sim uma alteração no clima urbano em função da verticalização da construção de prédios
não somente no Belvedere, mas na continuação daquele bairro que se dá em Nova Lima, que é o Vila da Serra, Vale do Sereno e os bairros adjacentes, eles acabam constituindo ali naquela região uma grande massa urbana de edificações com gabaritos muito altos, né? Edificações de mais de 20 andares, em alguns casos mais de 30. E como esses prédios afetam o clima, ele pode afetar o clima de três maneiras. Primeiramente, pela troca da vegetação natural. Quando se tem uma troca da vegetação natural por aquele tipo de edificação e pela construção urbana, obviamente a gente já tem uma mudança de temperatura, já que se espera temperaturas mais brandas quando se tem uma cobertura natural na região. E, em segundo lugar, pelo tipo de material que é construído. O asfalto, o concreto, é um tipo de material que ele absorve muito mais calor do que a vegetação natural. E, obviamente, ele também emite muito mais calor para a atmosfera, que tende a se aquecer na região, tanto durante o dia quanto durante a noite, porque quando anoitece, esses prédios passam a trocar calor entre si devido à proximidade deles. E aí o arrefecimento, né, noturno do ar, ele se dá de uma maneira muito mais lenta, tornando a atmosfera ali mais quente no início da noite. E por fim, pela ventilação também. Os prédios, obviamente, eles causam alguns efeitos de bloqueio dos ventos, diminui a velocidade também dos ventos, o que também dificulta a dissipação de calor e claro, né, dificulta também a vida do pedestre que passa pela região e sente esses bolsões de calor nessa área. Lilian, para a gente entender melhor, seriam só essas áreas do Belvedere, a área do Vila da Serra? Por que essas áreas em específico? Aquela região, ela é uma região de circulação de ventos, ela é uma região importante para que os ventos possam circular. Por quê? Especificamente, agora, esse inquérito contra esses prédios no Belvedere, como a senhora citou também, esse problema se estende, né? Se estenderia ali também para bairros como Vila da Serra e outros ali de Nova Lima. Por que especificamente essas localidades? Sim, porque essa região é uma região especificamente importante, tanto para o município de Belo Horizonte quanto de Nova Lima, por ser uma área mais elevada, né, uma área de montanha, que, portanto, gera naquela região, né, um núcleo de arrefecimento do ar. Em 2010 foi feito um estudo sobre o clima urbano de Belo Horizonte que identificou que a região do Belvedere é uma das zonas que a gente pode chamar de ilhas de frescor. São áreas que geram temperaturas mais baixas, que são ventiladas para o restante da cidade. E essa ventilação está associada à presença da serra. Todo local em que você tem uma montanha, uma presença de um relevo mais elevado, se desenvolvem tipos de ventilação específicas para aquela área, que a gente chama de ventos de montanha, que são tanto gerados quanto potencializados pela presença do relevo naquela área. Então, é esperado que a gente tenha uma ventilação maior naquela área, por ser uma área mais elevada e com a presença da serra. E essa área, né, da cidade, ela é importante por gerar ar mais fresco, que pode ser ventilado para outras áreas da cidade. Mas claro que o efeito de aumento da temperatura, ele é sentido principalmente ali naquela região, onde estão os bairros e no entorno imediato, que se passa a ter, né, uma ventilação de ar menos arrefecido do que se tinha antes, né, da verticalização que acontece ali. Lilian, eu queria saber também, a partir desse momento que a gente já consegue identificar os efeitos nocivos, o que é possível fazer para tentar amenizar? Tem como reverter esse quadro? Sim. Reverter o quadro no Belvedere especificamente é um pouco complicado, porque já é uma região que está muito verticalizada, muito ocupada e muito adensada. Uma maneira de melhorar seria a questão, né, climática, seria a arborização de ruas, a criação de parques, de praças na região, para poder favorecer a circulação dos ventos, que fica muito retido ali entre a geometria daqueles prédios. Para a região já adjacente, né, que está ali onde está o Vila da Serra, o Vale do Sereno e os outros bairros que existem ali, ainda é uma área em que se dá para reverter ou para assegurar esses efeitos negativos, porque ainda se tem muita área livre, muita área verde que pode ser mantida. E hoje a gente vê que, na verdade, está sendo tão adensado quanto a região do Belvedere. E como eu falei, isso é um efeito em conjunto, não é um efeito somente do Belvedere, mas de toda aquela ocupação que é feita no entorno da Serra do Curral, que é essa área tão importante para gerar ventos mais frescos, né, para a cidade. Então, ali naquela região seria importante a manutenção de áreas verdes, de parques, aonde ainda não está sendo construído esses prédios.